Destaque final, professor Marco Antônio Villa. É incrível como o Supremo Tribunal Federal se desmoraliza, né? Desde a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988, a 5 de outubro, portanto há cerca de 30 anos, pouco mais de 30 anos, é difícil encontrar um momento que o Supremo, tão difícil para o Supremo Tribunal Federal como o dos últimos tempos. E há um processo de desmoralização da instituição, e aí eu fico muito preocupado. Porque uma coisa é fazer a crítica à instituição, como fazemos sempre, que ela tem de defender a Constituição, as liberdades, por exemplo, no caso da liberdade de imprensa, os artigos 5º e 220, e tem de ser aquele último tribunal de defesa da cidadania, aquela última palavra que você vai se defender de uma injustiça, está em defesa de foi cometida uma injustiça contra você, e o último campo, o último lugar que você vai é o Supremo Tribunal Federal. Deveria ser composto por 11 ministros de reputação ilibada, assim diz a Constituição, e de saber jurídico, é o que diz a Constituição. Porém, pesam sobre muitos ministros críticas severas, informações muito problemáticas sobre negócios, que alguns dizem que não são republicanos. Não sei se são ou não são republicanos, que envolve algum dos ministros. E agora, os 2 anos do mandato do presidente Dias Toffoli, ele assume a presidência porque isso é uma determinação regimental, vale destacar. Ele dizia que ia recolocar o STF nos trilhos. Nunca me esqueço, o ano passado, dizendo que quem teria tirado o STF dos trilhos era a ministra Carmen Lúcia, que teve uma gestão excelente, vale lembrar, à frente do Supremo Tribunal Federal, e que ele ia recolocar o STF nos trilhos. E o que ele tem feito desde então tem sido muito problemático, mas muito problemático. O caso em particular em relação à censura ao site antagonista e à revista Cruzoé é só uma das ações que coloca em risco as liberdades feitas por Dias Toffoli. E aí ele começa a jogar água no moinho daqueles que defendem o fim da estrutura democrática, o fim da autonomia e harmonia dos poderes. Esse é o perigo. A crítica ao STF deixa de ser uma crítica aos membros do STF e passa a ser uma crítica à instituição. A instituição está aí, ela é ruim, mas é melhor com ela do que sem ela. Ela foi criada pela República lá em 1890. Ela é fundamental para garantir as liberdades. Ao longo da história, vale destacar, o STF nunca foi um defensor da cidadania. Basta recordar a República Velha, na expulsão de líderes anarquistas, o STF se calou. Os fuzilamentos da Revolução Federalista, o STF nada fez. Quando vem em 1930, 5 ministros são aposentados à força por Getúlio Vargas, os outros permaneceram tranquilamente à frente do STF. As bárbaras torturas que ocorreram durante a ditadura do Estado Novo, que o STF fez, nada. Em diversos outros momentos da história brasileira, o STF acabou ficando calado. E agora, quando nós vemos sob a égide da Constituição mais democrática da história brasileira, tem defeitos, eu sempre ressalto, mas ela tem muitas mais qualidades, o STF quer fazer coisas que não pode. O STF quer investigar e julgar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E no caso mais recente, quer agora impor também a censura. A questão que se coloca é que desta forma o STF, insisto, joga água no moinho dos autoritários, aqueles que sonham com a ditadura, com o restabelecimento da ditadura no Brasil. Portanto, ou o STF volta a defender, já que ele é o instrumento da cidadania para defender a Constituição de 88, ou teremos tempos ainda mais sombrios no Brasil.